E aí, galera, estamos aí. Chegamos ao penúltimo ato do nosso TCC. Chegamos a um momento que muita gente, mas muita gente, me pergunta: pô, cara, isso não é meio louco, não? Você não começa, você não ensina a introdução. Eu vou um pouquinho, de uma forma um pouco diferente de alguns professores, tá? Lembrando que a gente deve sempre respeitar a modelagem que o seu professor determina, mas eu particularmente entendo, né, que a introdução é um assunto, é onde que você vai falar sobre o tema, é onde que você vai falar sobre o assunto que está sendo estudado. E eu falo o seguinte: é muito melhor você falar, escrever a introdução no final do seu TCC, porque é somente no final do seu TCC que você domina o assunto. Aí está a grande sacada. É por isso que eu falo, olha, a minha metodologia, ela trabalha para que você aí, está do outro lado aí, não tenha sofrência. E é muito complicado, no meu entendimento, na minha humilde opinião, nós falarmos de um assunto que a gente não conhece tanto, a gente não tem tanto domínio. É muito difícil. Então, quando você vai lá no final, já chegou nas conclusões, né? A última aula nós falamos das conclusões. Agora, eu domino o assunto. Eu sei o que o assunto sobre o que eu estou falando. Então é muito mais fácil eu escrever sobre aquilo que eu domino, sobre aquilo que de fato eu tô lá, de repente aí falando, ok? E o objetivo da introdução é crucial, porque nesse momento a introdução ele tem o papel de trazer o assunto para um leitor, mas qualquer leitor. É um grande pecado que alguns pesquisadores cometem, com alguns alunos cometem, que eles começam a escrever como se apenas as pessoas que são da área dele fossem ler o assunto. E não pode ser desse jeito. Porque, por exemplo, se eu quero ler um assunto que vai trabalhar na engenharia da produção, mas eu não sou da engenharia da produção, eu não vou ter o domínio, e na hora que eu começar a ler, eu vou ficar, pô, cara, eu não entendi. Sinceramente, você tem que entender que a introdução é o momento de encantar o leitor. É o momento que o leitor vai ler, e mesmo não sendo da área, ele fala, pô, cara, acho que vou dar uma lida nisso aqui, tá interessante o assunto. Essa é a grande sacada. E como é que eu faço de repente, então, para poder falar sobre o assunto? Como é que eu consigo, vamos nortear, vamos dizer assim? Eu sempre digo que na introdução, algumas perguntas, elas obrigatoriamente devem ser respondidas. Eu respondo elas num documento separado, para eu poder me preparar, me embasar, me contextualizar. E depois eu transformo as minhas respostas em partes da redação do meu introdução. Primeiro, é o seguinte: como esse assunto ou esse tema, ele é abordado, ele vem sendo discutido no mundo e no Brasil, tanto pela academia, quando eu falo academia, pelos estudiosos, pelos pesquisadores nas universidades, congressos, etc e tal, como também o setor e o mercado. É interessante eu ver isso aqui. Eu preciso te trazer essa dualidade, porque eu mostro que a academia, aliás, eu mostro, não, desculpa, mas nem sempre a teoria ela está andando igual o que o mercado pensa. E essa dualidade é muito interessante, ela embasa o assunto, ela faz com que a introdução fique maravilhosa. E uma coisa também, aí uma justificativa, por que esse assunto merece ser estudado? E aí, gente, tem muito a ver com o que você acredita, tem muito a ver com o que você tem interesse. Mas eu digo o seguinte: para responder essa segunda pergunta, é interessante você tentar responder a terceira. Qual a importância do assunto e da pesquisa para o setor mercado e também para a academia? Porque eu posso dizer essa pesquisa. E qual a importância para os estudos da área? Se eu estiver fazendo uma pesquisa de marketing, qual que é a importância dessa pesquisa para o mercado? E qual que é a importância dessa pesquisa de marketing para os estudos da administração, para os estudos do marketing? Responda isso e eu prometo que a sua introdução vai ficar muito legal. Qual que é a ideia de uma estrutura geral? Contextualize. Fale sobre o assunto. Depois, usando a pergunta 2 e 3, justifique o assunto. Apresente o objetivo do trabalho.
Lembrando que essa estrutura é para um artigo científico, ok? Em monografia, normalmente você tem itens e subitens. E depois, feche essa página, essa parte da introdução, trazendo o próximo item, fazendo como se fosse um momento adiante do que se apresenta. É interessante, então, estudar todos os conceitos teóricos que serão importantes para a consecução desse trabalho. Estou chutando aqui mais ou menos, mas só para vocês terem mais ou menos uma ideia. É interessante que cada tópico ele sempre traga o próximo tópico que vai vir e vai ser estudado, ok? Faça isso e eu prometo que você vai ter uma introdução maravilhosa. Um artigo científico, no máximo, uma página no mês, estourado 2 páginas. Cuidado, porque se você escreve pra caramba, você vai comer espaços de outros assuntos importantes, especialmente análise RT, ok? Tá aí o meu Facebook, pode ir lá, pode curtir, tem coisas lá para você poder olhar, várias entrevistas minhas em jornais e revistas de todo o Brasil. Tá o nosso canal no YouTube, inscreva e fique por dentro do nosso próximo assunto e das nossas próximas atualizações. Lembrando que a nossa próxima videoaula vamos falar então sobre o resumo. De forma geral, terminando o resumo, pressupõe-se que o seu TCC deveria ter pelo menos um corpo mínimo e já teria uma primeira versão pré-banca, ok? A gente vai falar também sobre banca. Um abraço.